Bom, vamos continuar aqui com março de 62, ainda falando das comunicações do senhor Jobard. Para quem não se lembra do senhor Jobard, ele era um membro da Sociedade Espírita de Paris, e esse senhor ele foi muito atuante ali na sociedade. Ele era diretor do Museu Real, lá de Paris, então, era uma pessoa importante. Ele era meio acelerado, né? Então ele tinha algumas posições fortes ali, então ele teve alguns embates republicanos aí com Kardec, sempre, né? Dentro de um espírito cívico aí, mas ele teve algumas divergências de Kardec, sobretudo com relação à velocidade que ele queria que a doutrina caminhasse. E também ele tinha algumas ideias que eram muito próprias, né? Por essa questão dele querer acelerar um pouco as coisas, né? Ele ficou muito empolgado com a doutrina, ele tinha algumas ideias próprias. E ele já começou aqui na semana passada, a gente já começou a ver nas manifestações dele que ele está enxergando, a partir da entrada dele no plano espiritual, algumas coisas um pouco diferentes das que ele pensava enquanto encarnado. Ele teve um desencarne repentino. Oi, Selma, tudo bem? Boa noite. Ele desencarnou repentinamente e logo que ele chegou no plano espiritual, ele já teve condição ali de se identificar como espírito, né? E ele ficou um tempo sem poder se comunicar. Muitos espíritos acabaram se comunicando por ele em vários lugares, porque ele era muito evocado por ter sido muito conhecido na doutrina. E aí depois Kardec juntou várias manifestações dele, até para poder fazer uma aferição ali na identidade, e ele começou a trazer essas comunicações. Hoje nós vamos explorar aqui uma comunicação que foi dada em Bordeaux, em 24 de novembro de 61. Ele veio a desencarnar em 61 mesmo. Certo? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Fala, João Vitor. Fala, Vitor Hugo, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite. Soraya, se estiver vendo a tela, pode começar, quando quiser. Vamos lá. 24 de novembro de 1861. Evocação. Já é tempo de recomeçar? Então, o que quereis? Eis-me aqui. Acabamos de saber de vossa morte. Como um dos campeões de nossa doutrina, quereríeis responder algumas perguntas? Bom, gente, deixa eu aumentar só um pouco. Bom, eu não sei bem com quem estou, mas os espíritos me dizem que esta médium recebeu algumas mensagens publicadas na revista e que me agradaram. É necessário que eu agora retribua. Não faz muito tempo que me ausentei da Terra, e dentro de alguns anos aí renascerei para retomar o curso da missão que tinha a cumprir, pois ela foi interrompida pelo anjo da libertação. Falais da missão que tinhas a realizar na Terra. Podeis dá-la a conhecer? Missão de progresso intelectual e moral em estado de germe. A doutrina ou ciência espírita contém os elementos fecundos que devem desenvolver, fazer crescer e amadurecer as modernas ideias de liberdade, de unidade e de fraternidade. Por isso, não sei se devo temer de lhe dar um vigoroso impulso, que a fará transpor os obstáculos com uma força que nada poderá dominar. Marchando mais rápido que o tempo, não devemos temer que a doutrina seja prejudicada? Derrubaríeis os seus adversários. Vossa lentidão lhes permite ganhar terreno. Não gosto do passo lerdo e pesado da tartaruga. Prefiro o voo audacioso dos reis dos ares. Observação. Isso é um erro. Os partidários do espiritismo ganham terreno diariamente, enquanto os adversários se perdem. O senhor Jobard é sempre entusiasta. Ele não compreende que com prudência se chega ao fim com mais segurança, enquanto que atirando-se de cabeça contra os obstáculos, a gente se arrisca a comprometer a causa. Allan Kardec. Muito bem. Então, aqui só passando aqui rapidamente, da minha parte aqui por esse trecho,
Ele vem falar aqui da missão dele, né, de progresso, que ele tinha essa missão, ele reconheceu isso depois, né, que era trazer o progresso intelectual e moral que estava em estado de germe naquele momento, na humanidade. Então, ele tinha ali, juntamente com aquele grupo de espíritos reencarnados naquele momento, eles tinham essa missão de atuar ali, juntamente com os espíritos, com os iluministas da época, para poder acelerar esse processo de evolução da humanidade, né? E aí na 19, ele vai colocar ali, eles vão perguntar para ele, né, se marchando mais rápido que o tempo não deveríamos temer que a doutrina fosse prejudicada. Porque ele falou na 18, né, que ele iria tentar acelerar o processo de evolução da doutrina espírita. Então eles vão fazer essa pergunta, né, porque Kardec era muito cauteloso. E aí ele disse que não, né, que não podia andar a passo de tartaruga, que senão os adversários iam sobrepor a doutrina. E aí vem uma observação de Kardec, né, pontuando a respeito desse entusiasmo do senhor Jobard. Eles tiveram essas divergências que a gente mencionou no início, justamente por isso. O senhor Jobard queria acelerar o processo e Kardec entendia que tinha que ser feito com cuidado, tinha que ser feito com zelo para que não se atropelasse nada, né, e que a doutrina ela ia crescendo devagar, mas ia crescendo de uma maneira sólida, de uma maneira segura, não é? Então, aqui já deixa claro essa posição aqui do senhor Jobard, é a posição firme de Kardec. Então, Kardec era firme nesse ponto de vista, ele não negociava essas coisas. Então, é interessante, né? Porque mesmo que o senhor Jobard fosse uma pessoa, que ele era uma pessoa, que ele contribuiu muito com a doutrina, e mesmo depois de desencarnado, ele vem trazer essas informações interessantes e esse entusiasmo de querer contribuir, de querer acelerar, Kardec não negociava isso. Ele tinha uma noção muito clara daquilo que ele tinha que fazer, né? Ele era muito bem assistido pelo Espírito de Verdade, por Erasto, por Agostinho, né? Então, ele não se deixava levar por esse tipo de coisa, por esse tipo de empolgação, por esse tipo de comportamento de qualquer espírito que fosse. Ele tinha muita cautela. Então, isso é interessante aqui. Algum comentário? Então, vamos lá. É interessante isso, né, Mário? Só ouvindo você falar e pensando, nossa, acho que se fosse eu ia ser igual esse seu Jobard aí. Eu queria mandar, mas você vê que não é, né? Mas, né, Kardec, né? Eu tomo ansiolítico de manhã e à noite, e à tarde. Então, você imagina o meu caso. Ai, meu Senhor. É fazer tudo correndo. Atropelando tudo, né? Aí vem um espírito igual Kardec e fala, calma, tudo tem sua hora, né? É porque a gente é muito... Nós somos muito... como é que eu vou dizer? Imediatista, não é? Imediatistas, exatamente. Essa é a palavra. Porque a gente acaba tendo uma perspectiva muito, muito pontual, né? Muito focada das coisas. Então, a gente está pensando nessa encarnação, a gente está pensando nesse século, nas coisas que vão ser feitas para agora, para a nossa geração. Né? E as coisas no âmbito espiritual, elas não acontecem assim, né? A gente já tem subsídios para entender isso, né? Mas é difícil para nós mortais poder aceitar esse tipo de coisa, né? Porque é um processo, né? A gente vai desencarnar aqui e a gente vai reencarnar para usufruir, né? Se essa podemos dizer assim, desse progresso que a gente está plantando aqui agora. Mas nós somos imediatistas, né? A gente quer colher ainda, né? Quer ver a colheita, né? Então, isso que Kardec não tinha, né? Kardec sabia que a obra era temporal, ele sabia que a humanidade não ia conseguir fazer o processo de regeneração, né, no tempo dele e nem no tempo que viria. Apesar de que Kardec também achou que o processo seria um pouco mais rápido, né? É claro que ele não podia saber o que ia acontecer depois do desencarne dele, né? Toda aquela confusão que deu na própria Sociedade Espírita de Paris, o que aconteceu com as guerras, né? Foram 3 grandes guerras, a Guerra Franco-Prussiana, a primeira e a segunda, né? O avanço do materialismo aí, em função até dessas questões dessas guerras, a dispersão do material espírita, enfim, ele não sabia disso, né? Mas a espiritualidade estava trabalhando ali e estava planejando como é que ela ia resolver esses problemas. Mas Kardec tinha essa tranquilidade, né, de saber, sempre assim, fazer o melhor que a gente pode no tempo que está programado pela espiritualidade.
O Kardec fez isso, né? Ele fez o melhor que ele pôde e deixou a obra prontinha, com alicerces que a gente está vendo extremamente sólidos até hoje. Né? Talvez se ele tivesse entrado no ritmo que as pessoas muitos queriam, como é o caso do senhor Jobara aqui, com certeza vários outros, imprimir um ritmo mais acelerado, por mais que seja louvável a intenção dessas pessoas, ele talvez não tivesse construído as bases de maneira tão sólida, né? E hoje a gente tivesse tendo grandes problemas aí, né? De questões lógicas, de questões científicas, de questões doutrinárias, que nós não temos, né? Então, Kardec é hoje, extremamente atual e até mais à frente do nosso tempo ainda. Então, mas isso se deve a esse critério que ele tinha, né? Ele não negociava isso. Né? Ele não negociava isso. Ele não passava para o próximo ponto se ele não tivesse esse ponto bem resolvido. Ele voltava naqueles que ele precisava complementar. Ele corrigia os pontos que ele precisava corrigir. Né? Então, realmente é um ser humano fantástico, né? Fantástico. Esse sim, um missionário. Beleza? Podemos seguir um pouquinho? Vamos lá. Pergunta 20. Como explicar, então, os desígnios de Deus vos arrancando da terra de maneira tão súbita, se em vós tinham um instrumento necessário à marcha rápida da humanidade para o progresso moral e intelectual? Oh, que alavanca seria uma parte dos espíritas com as minhas ideias, mas não, o medo os paralisa. Podeis explicar os desígnios de Deus chamando-vos antes do término de vossa missão? Eu não me aborreci. Vejo e aprendo para estar mais forte quando soar a hora da luta. Redobrai de fervor e de zelo pela nobre e santa causa da humanidade. Uma só existência não basta para ver resolver-se a crise que se deve transformar a sociedade. E muitos dentre vós que preparais os caminhos, revivereis depois de algum tempo para ajudar novamente na obra santa e abençoada. Disse-vos o bastante por esta noite, não? Mas estou à vossa disposição. Voltarei, porque sois um bom e fervoroso adepto. Adeus. Quero assistir essa noite à sessão do nosso caro mestre Allan Kardec. Não respondestes a minha pergunta sobre os desígnios de Deus, chamando-vos antes do término de vossa missão. Nós somos instrumentos próprios para ajudar nos seus desígnios. Ele nos quebra a sua vontade e nos põe de novo em cena quando julga útil. Submetamos-nos, pois, aos desígnios de Deus, sem querer aprofundá-los, porque ninguém tem o direito de rasgar o véu que oculta aos espíritos os seus decretos imutáveis. Até logo, Jobá. Aqui a gente vê que ele insiste ainda nessa questão, né? Dizendo que o medo paralisava as pessoas ali, que eles deveriam seguir um pouco mais ali as ideias dele, né? Então ele ainda continua insistindo nisso. E aí eles vão lá e quebram as pernas dele, né? Com a pergunta assim, podeis explicar os desígnios de Deus chamando-os antes do término de vossa missão? Olha que puxão de orelha, né? Porque ele estava se colocando numa postura até de certa arrogância, né? Dizendo, olha, se vocês seguirem as minhas ideias, vocês vão andar mais rápido, vocês estão andando muito devagar. E aí eles vão lá e perguntam para ele, tá, mas por que você foi embora antes, então, já que você é tão importante assim? Por que Deus não te deixou aqui para você concluir a sua missão? Né? E aí ele dá uma escapada ali pela direita, né? E aí ele vai falar, não, mas é que só uma existência não dá para cumprir a missão e tudo mais. E a gente vai ter a oportunidade de voltar. Quer dizer, ele saiu fora, né? Ele não respondeu pontualmente ali. E aí, na 22, eles vão apertar ele de novo. Eles vão dizer, não respondeste a pergunta sobre os desígnios de Deus. E aí ele vai falar, nós somos instrumentos próprios para ajudar nos desígnios de Deus. Ele nos quebra a sua vontade e nos põe de novo em cena quando julga útil. Eu achei muito interessante isso, porque talvez ele tenha sido até convidado democraticamente a ir para o plano espiritual mais rapidamente, até por conta desse processo, né,
dele querer acelerar tanto, né? Então, às vezes, ele estava ali no momento em que ele ia desviar aquele processo. Obviamente, no planejamento reencarnatório dele, devia ter alguma coisa relacionada a isso, mas, enfim, ele desencarnou e lá, na primeira comunicação que ele deu, vocês devem lembrar que ele fala, olha, eu vou continuar o meu trabalho dentro da doutrina e, sobretudo, dentro das comunicações e aferições dessas comunicações, para saber aquilo que dentro das comunicações está sendo trazido de realmente importante e aquilo que não é importante. Então, ele continuou seguindo a mesma linha que ele tinha lá na Sociedade Espírita de Paris, que era aquilo que ele se dedicava. Mas aqui ele acaba aqui meio que se dobrando, né? Submetamos-nos, pois, aos seus desígnios, aos desígnios de Deus ali, sem querer aprofundá-los, porque ninguém tem o direito de rasgar o véu que oculta aos espíritos os seus decretos imutáveis. Então, aqui eles dão uma quebrada nesse ímpeto dele, dizendo para ele, né? Olha, o ritmo da espiritualidade. E aqui já deixa meio claro, né, que talvez ele tenha sido até retirado tão bruscamente, né? Claro que o trabalho dele já tinha sido concluído, mas ele não tinha que ficar aqui mais tempo para cumprir com essa missão que ele achava que era de acelerar o processo de codificação da doutrina. Ok? Comentários? Tranquilo, né? Então vamos lá. Evocação. Médium, senhora Dozon. Não sei por que me evocais. Nada sou para vós e nada vos devo. Também nada responderei sem o Espírito de verdade, que me diz que foi Kardec quem vos pediu que me chamasse. Bom, eis-me aqui. Que vos devo dizer? O senhor Allan Kardec realmente nos pediu que vos evocássemos, com o filtro de controlar diversas comunicações vossas, comparando umas às outras. É um estudo, e esperamos que vos presteis a isso, no interesse da ciência espírita, descrevendo a vossa situação e as vossas impressões desde que deixastes a Terra. Eu não estava com a verdade em tudo, na vida terrena. Agora começo a saber. Minhas ideias, depurando-se da perturbação, chegam a uma nova claridade e desde já me retrato dos meus erros de minhas crenças, dos erros de minhas crenças. Isso é uma graça da bondade de Deus, mas um pouco tardia. O Sr. Allan Kardec não tinha uma simpatia total por meu espírito, e assim devia ser. Ele é positivo na sua fé. Eu sonhava e rebuscava a margem da realidade. Não sei ao certo o que eu queria, a não ser uma vida melhor. Aí precisa subir um pouquinho, por favor. O Espiritismo me veio mostrá-la e o mais esclarecido dos espíritas me ergueu o véu da vida dos espíritos. Foi a verdade que o inspirou. O livro dos Espíritos me fez ver uma verdadeira revolução na alma e um bem impossível de descrever. Mas houve em meu espírito dúvidas sobre muitas coisas que hoje se me apresentam sob uma luz completamente nova. Eu vos disse, no começo de minha comunicação, que, desembaraçando-se da perturbação, o Espírito mostra-me o que eu não via. O Espírito se afasta, seu desprendimento ainda não é total, entretanto, já se comunicou várias vezes. Mas, coisa provavelmente bizarra para vós, é a mudança que se faz aos olhos dos evocadores nas comunicações do Espírito Jobard. Em seguida, a mesma médium recebeu a seguinte mensagem espontânea. Jobard era um espírito pesquisador, querendo subir sempre. As ideias espíritas lhe pareciam um panorama muito acanhado. Jobard representava o espírito de curiosidade. Ele queria saber sempre. Essa necessidade, essa sede o empurraram a... Ai, precisa subir um tiquinho. O empurraram a pesquisas que ultrapassavam os limites daquilo que Deus... Não tenteis, pois, arrancar o véu
que cobre os mistérios de seu poder. Jobar levou as mãos à arca e foi fulminado. Isso é um ensinamento. Buscai o sol, mas não tenhais a audácia de fixá-lo, pois ficaríeis cegos. Deus não vos dá bastante enviando-vos os espíritos? Deixai, pois, à morte o poder que Deus lhe concedeu, o de levantar o véu àquele que o merece. Então podereis olhar Deus, sol dos céus, sem serdes enseguecidos nem fulminados pelo poder que vos diz: não vades mais adiante. Eis o que vos devo dizer, a verdade. Muito bem. Aqui nós vimos que essa comunicação aqui foi uma evocação que se deu lá em Passy, né, que era uma outra localidade. O espírito chega lá, um pouco até mal-humorado, né? Colocando lá que por que eles haviam chamado, que ele não devia nada para eles, e eles, mas que eles vão dizer que foi Kardec que sugeriu a evocação lá, até para fazer o controle, né? Então, o Kardec usava esse expediente, ele solicitava essas evocações em vários lugares e trazia os temas, ele colocava também em alguns momentos esses temas, para que as pessoas pudessem fazer depois, mandar para ele fazer a comparação, né, do que havia sido dito em vários lugares, com vários médiuns diferentes. E aí o que se apresenta aqui já é um senhor Jobar, uma vez que ele entendeu, não, eu sei, me disseram que Kardec ia pedir para vocês evocar e tudo mais, e aí ele começa a falar um pouco dessa situação em que ele estava ali agora, né, e vai se mostrar um pouco modificado. Ele vai dizer ali, eu não estava com a verdade em tudo. Então, naquele momento em que ele desencarnou ali, que ele estava já começando as comunicações, ele tinha essa certeza, essa segurança de que as ideias dele eram positivas para a doutrina. Não é? Mas agora ele já estava começando a ver que ele tinha algumas ideias que não eram corretas e que estavam sendo agora já um pouco esclarecidas para ele ali. Ele vai falar que era um pouco tardio, né? Mas tardio porque ele ainda está olhando do ponto de vista do trabalho que ele fez na encarnação, ali na sua última encarnação. Ele até ele comenta aqui que Kardec não tinha uma simpatia muito grande com ele. Então, eles tiveram alguns embates ali, né, e ele menciona positivo na sua fé, enquanto ele era sonhador. Ele rebuscava, né, a margem da realidade. Então, ele se encantou com a doutrina espírita. Ele vai mencionar aqui, assim que ele leu o Livro dos Espíritos, ele ficou encantado, mas ele sonhava e ele criava uma realidade que não era a realidade que Kardec buscava encontrar, que era uma coisa positiva, né? Então ele ficava dando vazão a essas questões que ficavam à margem da realidade. A gente vê muitas coisas hoje nessa linha, né? As pessoas criam sistemas, Kardec já advertiu, os espíritos advertiram muito isso, né? Cuidado com os espíritos de sistema, que a pessoa, para justificar um fato, ela cria um sistema, mas que esse sistema, muitas vezes, por mais elaborado que ele possa ser, quando ele não é uma coisa verdadeira, ele vai acabar deixando alguns rastros, algumas situações que vão mostrar que ele é falho. É o que nós falamos agora há pouco. Se você pega o corpo doutrinário, né, do Espiritismo, você vai encontrar pouquíssima coisa, se é que você vai encontrar, que você olha e fala, isso aqui ou foi superado, ou não tem lógica, porque Kardec não deixava passar. Então, o cuidado que ele impunha a esses espíritos é justamente esse aqui. Então, ele vai falar ali que ele estava se desembaraçando ainda da perturbação dele, porque apesar de ele ter tido pouca perturbação, ele vem reconhecendo isso aqui, né? E aí ele vai falar que o espírito dele começava a se desprender, mas que o desprendimento ainda não era total, mas que o pessoal já estava percebendo a mudança que havia ocorrido nas comunicações anteriores e nessa, né, pelo espírito Jobar ali, por ele que estava se comunicando. Então aqui é interessante, porque ele era um espírito que ele conhecia a doutrina espírita, ele estava ligado de alguma maneira ao plano espiritual, participava das comunicações. Então, quando ele desencarnou, até lá ele quis acelerar um pouco o processo, né? Então, é meio que assim, como se ele não tivesse respeitado totalmente o processo de perturbação dele. Por isso que ele chegou afoito também nas comunicações, mas muito do que ele trazia ali ainda eram impressões de quando ele estava encarnado, das ideias que ele tinha. Então, é bastante interessante
ao momento em que ele vai se desprendendo, que vai completando o processo de desencarne dele, ele começa a ter ali uma clareza melhor do que ele havia feito enquanto encarnado. Provavelmente ele já falou para nós em comunicações passadas que ele teve acesso a vidas anteriores dele. Então ele criou essa amplitude e ele pôde ver as coisas de maneira mais clara, as questões verdadeiramente como elas são. Eu achei muito interessante essa modificação, né, no pensamento desse espírito, na clareza e no pensamento dele, ao longo desse processo curto, né, que não deu nem 6 meses aqui o processo, mas que ele existe, ele é um processo de desprendimento, né? Então não adianta acelerar muito, né? A gente vai desencarnar e tem que ser aos poucos que a gente vai se desprendendo do corpo físico, das impressões materiais e daquilo que a gente traz conosco de sensações, de impressões, de influências terrenas, para poder adentrar no plano espiritual em toda a sua plenitude ali, claro que dentro do nosso estágio evolutivo, né? Mário, Pois não. A sensação que eu tive, pelo menos daquilo que a gente leu sobre esse relato, é de que o Jobá, ele tinha essa ansiedade, assim, ele se deparou com um potencial intelectual, um potencial de saber muito grande, e acho que ele queria desvendar tudo de uma vez, né, do universo, pulando etapas mesmo. E eu acho que o Kardec, ele trazia uma proposta dessa evolução que ainda precisa ser trabalhada, tem tanta coisa que a gente ainda precisa evoluir, né? Então, esse aspecto moral da doutrina, ele não podia ser, ele ia pular mesmo, né? Ele ia para o intelectual, né? E ia deixar o moral lá para trás. Então, é uma sensação, assim, de que o Jobá se deslumbrou com as possibilidades, né? De poder desvendar tudo e esqueceu que ele precisava cuidar desse outro aspecto, né? Todos nós, né? Mas assim, temos que ir devagarzinho, a gente vai com as duas asas, né? Cresce um pouquinho a outra, cresce, né? Devagarzinho a gente vai construindo. E a sensação é que ele se deslumbrou mesmo. Por isso que ele queria pular, pular etapas. E o legal é assim, né? Ele foi importante, ele foi muito importante, porque ele participava muito. Esse tipo de espírito, ele sai correndo e ele vai puxando os outros, né? Mas é que ele tinha ali um piloto, né, que não se deixava levar por ele. Então ele ia lá, ele ia capotar, mas o piloto estava ali, né, segurando para não deixar capotar. Porque aqui o importante, assim, dentro do que você colocou, Soraya, eu concordo com você, que assim, a gente tem que ir amadurecendo, até para receber, para perceber as coisas que são trazidas, né? Então, às vezes eu penso assim, poxa, eu me cobro de coisas do passado, eu falo, nossa, mas, pô, por que você fez aquilo, né? Que coisa imbecil que você fez. E então, se a gente for varrer a vida da gente, a gente vai ver uma porção. Eu, pelo menos, vejo um monte de coisa idiota que eu fiz. E aí, assim, pensando nisso, até sendo ajudado aí algumas vezes, a gente fala assim, mas naquela época era o que eu conseguia fazer, né? O meu estágio evolutivo, meu estágio de amadurecimento, até como um ser humano nessa encarnação, não me permitia tomar atitudes diferentes das que eu tomei, né? Então, é importante, a maturidade vai trazendo e o esclarecimento vai trazendo essa questão, né? Da gente poder trabalhar com esse binômio, né? Amadurecimento, conhecimento, mais amadurecimento, mais conhecimento, até para a gente poder assimilar aquele conhecimento para pegar o próximo, né? Então, esse exemplo dele aqui, essas colocações do senhor Jobá são importantes, a meu ver, para isso, para a gente poder compreender, né? Depois ele vai se esclarecendo, ele vai se mostrando até mais calmo, menos ansioso nas suas comunicações, né? Então ele foi muito importante, essas pessoas são locomotivas, né? Eles vão abrindo o caminho, mas às vezes atropela, porque por conta disso, né? Não está preparado ainda. A doutrina espírita, ela veio. Os próprios espíritos, se a gente for ver desde de 57, 56 até 69, falando só da época de Kardec, os espíritos vieram trazendo as informações paulatinamente, conforme as anteriores eram consolidadas. Então, trazia as informações, Kardec trabalhava, aquele grupo de espíritos ali assimilava aquilo, eles traziam outras, né? A própria reencarnação foi trazida um pouco depois,
do início da doutrina. Né? Kardec, no início, ele tinha um outro sistema para justificar a evolução espiritual que não era a reencarnação. E aí os espíritos trouxeram, né, o conceito da reencarnação, vários, e dentro de uma lógica muito melhor que aquela, Kardec abandonou a primeira e ficou com a segunda. Né? E depois, mas por quê? Se às vezes tivesse os espíritos logo no começo começado com essa situação, Kardec talvez não tivesse aceitado a princípio e tinha comprometido o processo, teria dado uma volta até chegar. Porque a verdade ela vai chegar, mas às vezes ele teria que ter dado uma volta para poder assimilar esse conceito. Né? Então acho que essa colocação do senhor Jobard aqui, ela vem trazer muito essa reflexão, né? Da gente preparar, assimilar, fazer a base e depois colocar outra coisa em cima. E sempre assim para a gente ter segurança na construção que a gente está fazendo, né? De uma doutrina e na construção de nós mesmos. Beleza? Vamos lá. Vocês me interrompam se vocês quiserem falar. Hein? Ele já vai para 62. Nota. O senhor Jobard manifestou-se várias vezes em casa do senhor e senhora P, membros da sociedade. Uma vez, ele se mostrou espontaneamente, e sem que tivessem pensado nele, a uma sonâmbula que o descreveu de maneira muito exata e disse o seu nome, posto nunca o tivesse conhecido. Estabeleceu-se uma conversa entre ele e o Sr. P, por intermédio da sonâmbula. Ele lembrou várias particularidades que nenhuma dúvida deixavam quanto à sua identidade. Uma coisa, sobretudo os tinha chocado, é que, na única ocasião que tiveram de vê-lo na sociedade, durante quase toda a sessão, ele mantinha os olhos fixos neles, como se neles houvesse identificado pessoas conhecidas. O fato de ter sido... Perdão. Só um minutinho, Soraya, deixa eu só ver quem está chegando aqui. A dona Nória. O fato tinha sido conhecido e o espírito... Tinha sido esquecido. Perdão. E o senhor Jobard o recordou por intermédio da sonâmbula. O casal jamais tinha tido contato com ele em vida e desejava saber o motivo da simpatia que ele parecia demonstrar. Foi esse respeito que ele ditou a seguinte comunicação. Incrédulo. Tu tinhas necessidade dessa confirmação da sonâmbula para acreditar em minha identidade? Ingrato. Esqueceste-me durante muito tempo sob o pretexto de que outros se recordam mais. Mas deixemos as censuras e conversemos. Abordemos o assunto para o qual me evocaste. Posso explicar facilmente porque minha atenção se havia fixado à vista do casal que me era estranho, mas que uma espécie de instinto de segunda vista, de presciência, me levava a reconhecer. Depois de minha libertação, vi que nos havíamos conhecido precedentemente e voltei para eles. Esta é a palavra. Começo a viver espiritualmente mais em paz e menos perturbado pelas evocações que por vias indiretas choviam sobre mim. A moda domina, mesmo entre os espíritos. Quando a moda Jobard ceder o lugar a outro, eu entrar no nada do esquecimento humano, então pedirei aos amigos sérios. E com isso me refiro às inteligências que não esquecem. Eu lhes pedirei que me evoquem. Então, esgotaremos questões tratadas muito superficialmente, e o vosso Jobard, completamente transfigurado, vos poderá ser útil, o que ele deseja de todo o coração. Jobard, a médium Senhora Costello. Aqui ele continua demonstrando essa mudança, né, paulatina que vai acontecendo com ele. É bacana ali que ele chega, né, nessa comunicação aqui com a senhora Costello, já tinha feito algumas anteriores com ela também, e ali tem a sonâmbula começa a fazer a descrição do senhor Jobard, e eles vão identificando que era ele mesmo. Ele faz vários apontamentos ali que demonstram a sua identidade. Então, isso aqui vem fechar aquela questão que muitas pessoas estavam evocando e muitos espíritos estavam se passando por ele ali, né? E ele estava até um pouco incomodado com essa questão aí no início.
Aí ele vai lembrar aqui, ele vai lembrar a sonâmbula, que esse senhor P e a senhora P, quando eles se encontraram na Sociedade Espírita de Paris, ele ficou ali meio que encarando essas duas pessoas, e aí ele vai comentar sobre isso e falar, é verdade, mas o que aconteceu? E ele vai dizer, não, era um sexto sentido, era uma intuição que eu tinha, a gente já se conhecia de algum lugar. Então ele não conseguiu evitar aquela atração que ele teve pelos dois e agora ele estava esclarecendo esse pressentimento que ele teve, essa situação que ele colocou ali. E esse fato tinha sido esquecido por eles, ele veio lembrar também. Isso é prova dessa identidade, né? E aí ele vem dar uma dura no pessoal, né? Falando lá, incrédulo, você me esqueceu e não sei o quê. Então, eu tive que te mostrar a identidade, você está duvidando de mim. Então, ele era meio marrento, né? Ele não é porque ele desencarnou que ele ficou totalmente bonzinho, né? Se a gente vê que tem espíritos aí que são austeros e tudo, ele desencarnou e continua igual, né? Continua do mesmo jeito. Então, aqui ele deu uma dura neles ali, depois ele volta para o tema, né? Ah, não, peraí, vamos voltar para o tema ali, né, que a gente estava falando. E aí ele vai falar ali no finalzinho dessa comunicação, né, que ele começa a viver espiritualmente mais em paz e menos perturbado. Então ele levou para o plano espiritual aquela perturbação e aos poucos ele vinha se transformando. Tanto que ele vai dizer ali, né, que ele está ficando até mais tranquilo, tudo até por conta das evocações indiretas que vinham acontecendo com ele, que estavam arrefecendo. Então ele falou, quando a moda Jobbar passar, né, então ele estava naquele auge ali, todo mundo pensando nele, todo mundo querendo evocá-lo, porque ele mesmo tinha dito, depois de desencarnado, que ele ia se comunicar e tudo mais. Então ele falou, olha, eu vou poder completar esse processo de transformação, e aí sim eu quero que vocês me evoquem, né, para que a gente possa explorar um pouco mais esses temas que vocês querem aí. Aí ele fala lá, né, o vosso Jobbar totalmente transfigurado poderá ser útil. Então é bem interessante ele demonstrando essa modificação que teve no espírito dele, e sempre com essa vontade de ajudar, de participar, né, de contribuir ali com aquela turma nesse trabalho tão caro que ele tinha começado aqui nessa encarnação. Ok? Ô, Mário, eu fiquei pensando, né, a hora que ele fala a hora que a moda passar, a moda Jobbar passar, imagina para esses espíritos que desencarnam e começa as pessoas muito conhecidas, né? Gente, o que deve ser esse período de perturbação? O que eles devem passar? Porque imagina essas evocações que acontecem em todo canto. E talvez a gente precisasse refletir, né, sobre isso, porque é uma judiação, né? Você ficar. Imagina o sofrimento, né, gente? Porque eu acho que. Imagina a perturbação, você sendo evocado por tantas pessoas. Você viu que evocações indiretas, né? Então, talvez pessoas que ele nem tenha conhecido e por pensamento, né, ficar se conectando a ele, deve ser muito difícil. Imagina um artista, né, essas situações, eles devem passar por um período muito intenso de perturbação, né? Gente, boa noite. Esse item é o 11? Qual o item desse livro? É o Céu e Inferno, né? Não. Esse aqui nós estamos na Revista Espírita, dona Honória. O Céu e Inferno tem essa passagem do senhor Jobbar. Ah, é possível, porque tem várias, né? Então, né? mas eu não sei dizer para a senhora qual é o item porque dela. nós estudamos. Depois termina, já é o Samuel Felipe, quando termina o Jobbar. Mas aqui a gente está na revista. Aqui a gente está na revista. Dona Honória, é porque nós estudamos uma comunicação dessa criatura, mas agora é outro livro, viu? Sim. Vai seguindo aí no texto, que o Mário vai jogando na tela. Agora a gente vai ter outra do senhor Jobbar aqui, dona Honória. Tá. Eu só tenho os livros, revista não tem, não. Mas nós vamos colocar aí na tela. Então, aí eu vou acompanhar. Então, vamos lá. Ô, Mário, são comoções coletivas, né, que eu acho que devem gerar essa perturbação, né? Essas comoções muito intensas, coletivas, é isso que eu fiquei pensando, como esses espíritos
respondem essas comoções, que a gente pode pensar, né, de uma maneira, eles devem estar recebendo as boas vibrações, mas nem sempre, às vezes são vibrações de curiosidade, né, sobre a vida das pessoas, existem várias formas de explorar isso, e nem sempre é por vibração, né, nem sempre as pessoas estão vibrando por eles, né, eu acho que é um processo bem intenso, mas imagino também, por outro lado, que essas pessoas, até pela própria condição, né, de reencarnação, devam ter muita proteção também, né, porque devam ter uma assistência, né, da espiritualidade nesse sentido, penso eu, né. Alguns sim e alguns não, né? Ou não? É. Então, é como tudo, né? Então, você vai ter aqueles famosos que vão desencarnar e vão ter essa proteção, essa assistência mais ostensiva, e tem aqueles que vão estar no período de perturbação e vão ser mais afetados, né? Por isso, por essa comoção coletiva aí. É uma coisa interessante, porque a gente pode contribuir como? Dentro de uma casa espírita, quando um indivíduo desse desencarna, de repente a gente fazer, dentro dos processos de vibração nossos, colocar lá o nome da pessoa para fazer a vibração positiva, né? Não aquela evocação curiosa, como você falou, né? Uma evocação, vamos trazer o espírito aqui para ver o que ele tem a dizer, como ele está, ou mesmo até deixando que as pessoas dos grupos estejam fazendo essa evocação indireta pela curiosidade, né? Eu acho que fica aí até uma questão para a gente pensar, né? Se não seria o caso da casa espírita, por exemplo, fazer essas vibrações direcionadas. Ele faz isso, Mário. O Toy já faz, né? Um figurão assim, ele põe só para irradiação, né? Ainda falei, Toy. É isso aí, ó, pronto. Ó. O Toy tá lá na frente, né, gente? A gente fica aqui achando que vai dar alguma contribuição, então no caso já está 4 voltas na nossa frente. Mas é isso, Marlene, eu acho que assim, é a chave, né? Capta direitinho que a gente está falando aqui. Né? Porque você vai fazer essa vibração, você coloca lá na vibração e os espíritos falam que é muito diferente, né? As pessoas orando por eles, vibrando por eles, não deixa de ser uma forma de evocação, mas ela já chega, provavelmente, com aquela irradiação de fluidos positivos ali que envolve o espírito e auxilia no processo. É muito diferente de você ficar chamando o espírito, inconsciente ou conscientemente, né, para que ele venha, né, para dar alguma informação, enfim, que faça algum tipo de contato, né? Então, eles devem sofrer horrores, né? Ainda bem que tem aí essas situações, como a Marlene colocou, que a gente já faz ali no centro. Ok? Seguindo aqui com o senhor Jobar. Volto. Deseja saber por que manifesto preferência por ti? Quando eu era mecânico, tu eras poeta. Eu te conheci no hospital onde morreste, senhora. Aqui só um detalhe, ele está falando para a senhora Costel, tá? Porque lá atrás, na outra comunicação, uma pessoa deu uma cutucadinha nele e falou, parece que você tem uma predileção por essa médium, né? Porque ele sempre fazia as comunicações com essa senhora Costel. E aí ficou isso no ar ali, naquele momento ele falou que ele tinha essa facilidade de se comunicar através dela, e aqui ele voltou, né? Ele terminou a comunicação e voltou para falar isso aí, né? Deseja saber por que manifesto preferência por ti, né? Porque eles tiveram uma experiência na outra encarnação, e ele já tinha falado que ele tinha sido um mecânico anteriormente, né? Então eles já tiveram ali, ele teve no hospital, ela conheceu ela no hospital em que ela morreu. Então, eles criaram ali um tipo de vínculo, que esse vínculo veio facilitar as comunicações deles depois que ele desencarnou, isso numa outra existência, né? Então, olha como as coisas vão ali meio que se encadeando, né? Então, pessoas que a gente conheceu numa outra existência, a gente tem algum contato aqui agora, e aí as coisas vão esse novelo vai se desenrolando ali ao longo do tempo. Só esse comentário aqui, vamos voltar. Montreal, Canadá, 19 de dezembro de 1861. O senhor Henri Lacroix nos escreve de Montreal que havia dirigido 3 cartas ao senhor Jobard, mas este só havia recebido 2. A terceira chegou demasiado tarde e ele só respondeu à primeira. Tenho sabido de sua morte pelos jornais, o senhor Lacroix, eu não sei se é assim que fala, gente, o senhor Lacroix recebeu
Lacroix. Obrigada. Você perguntou, viu? Obrigada. Senhor Lacroix recebeu comunicações de vários espíritos assinadas por Voltaire, Volney, Franklin, garantindo que a notícia era falsa e que o senhor Jobard passava muito bem. A revista espírita veio remover as dúvidas, confirmando o acontecimento. Foi então que o espírito do senhor Jobard, ao ser evocado, deu a comunicação abaixo, cuja exatidão o senhor Lacroix, ai gente, já esqueci de novo, Lacroix. Ai, desculpa, gente, essa hora eu não consigo ler. Não preocupa, não. É péssimo. Nada, A Bárbara. gente não é obrigada a ler em outra língua, viu? Tá tudo de bom. Nos pede que controlemos. Meu caro mestre, dizeis que eu morri. Não estou morto, pois vos falo. Aqueles que se encarregaram de vos dizer que eu não era finado, certamente quiseram pregar-vos uma peça. Não os conheço ainda, mas os conhecerei e saberei por que motivo agiram assim. Escreverei a Kardec e eu vos responderei. Penso que não poderei responder pela prancheta. Em todo caso, tentai, e farei o que puder. As vossas 2 cartas que recebi contribuíram fortemente para me causar a morte. Mais tarde sabereis como. Nossa. Pode subir um pouquinho. Jobard, evocado evocado a respeito a 10 de janeiro na Sociedade de Paris. O senhor Jobard respondeu que se conhecia como autor da comunicação, mas que o suposto retrato feito a seguir não era ele e nem dele, o que acreditamos sem esforço, pois não se parece com ele absolutamente. Como puderam contribuir para a vossa morte as 2 cartas recebidas? Não posso nem quero dizer, senão que a leitura dessas 2 cartas após a refeição determinou a congestão que me levou, ou se preferis, que me libertou. Pesado, né? Então, aqui tem algumas coisas interessantes. Vejam que essa comunicação ela aconteceu lá em Montreal, no Canadá. Então, quer dizer, as coisas aconteciam em vários lugares aí, elas chegavam ali para Kardec poder analisar e o pessoal todo e poder fazer essa compilação. Então, esse Henri Lacroix aqui, a primeira coisa que ele coloca, que ele escreveu essas 3 cartas, ele recebeu a resposta só de uma, só da primeira, e as outras 2 não. E ele recebeu a notícia de que o senhor Jobard tinha falecido, e ali ele teve algumas comunicações lá de Voltaire, Volney, Franklin dizendo que ele não tinha morrido. Né? E aí ele ficou naquela, morreu ou não morreu? Né? E aí depois chegou, através da revista Espírita, a informação que ele tinha morrido. Quando eles fizeram a evocação, o senhor Jobard esclareceu que eram espíritos enganadores, eram espíritos brincalhões ali que tinham feito aquela comunicação, falando que ele não tinha morrido. Então isso é interessante porque já vai mostrar aqui a dificuldade, né? Então até as pessoas mais experimentadas estão sujeitas a esse tipo de coisa. Então tem que fazer esse controle. E tanto que ele vai falar aqui que essa comunicação poderia ser colocada para controle também. Né? Depois ele evocado lá na Sociedade Espírita de Paris, ele confirmou essa comunicação, e só que diz que o retrato que eles fizeram lá não era o dele. Então, ou o médium vidente não estava naquele momento em sintonia adequada para ver, ou ele viu outro espírito e achou que fosse ali o senhor Jobard. E interessante aqui, porque o senhor Lacroix estava preocupado do impacto das cartas e se ele tinha recebido as cartas ou não. E ele vai dizer aqui que a carta, inclusive, foi o motivo que acelerou o processo dele, né? O processo de congestão que ele teve ali depois. Então, ele não vai dar detalhes a respeito disso, e a gente vai ver na observação aqui que ele não estava autorizado, né? Mas que houve esse impacto aí dessas cartas. Então, como a gente já viu anteriormente, ele era uma figura um pouco polêmica, né? Ele tinha ali essas discussões, muitas vezes até por esse processo acelerado que ele tinha de entender as coisas e de querer atropelar os ensinamentos aí, os conceitos. Provavelmente alguma coisa nesse teor aqui. Vamos ver ali o que eles vão falar nas observações. Observação. Enquanto o médium escrevia essa resposta, e antes que a mesma fosse lida, outro médium
recebeu de seu guia particular a seguinte resposta: explicação difícil que ele não dará em detalhes. Há coisas que Jobar não pode dizer aqui. O senhor Lacroix deseja saber por que vários espíritos vieram espontaneamente desmentir a notícia de vossa morte. Se ele tivesse prestado mais atenção, facilmente teria descoberto a intrugice. Quantas vezes será necessário repetir que devemos desconfiar quase que absolutamente das comunicações espontâneas a propósito de um fato, afirmando ou negando deliberadamente? Os espíritos só enganam aos que se deixam enganar. Observação. Durante essa resposta, outro médium escreveu o seguinte: espíritos que gostam de tagarelar sem compromisso com a verdade. Há espíritos que são como os homens, recebem uma notícia e afirmam-na ou a negam com a mesma facilidade. É evidente que os nomes que assinaram o desmentido da morte do Sr. Jobar são apócrifos. Para conhecê-lo, bastaria considerar que espíritos como Franklin, Volney e Voltaire ocupam-se de coisas sérias e que detalhes dessa espécie são incompatíveis com seu caráter. Isso só deveria inspirar a dúvida quanto à sua identidade e, conseguintemente, quanto à veracidade das comunicações. Nunca seria demais repetir. Só um estudo prévio, completo e atento da ciência espírita pode dar meios de desmascarar as mistificações de espíritos enganadores a que se expõem todos os noviços, aos quais falta a necessária experiência. Respondestes apenas a primeira carta do Sr. Lacroix. Ele deseja uma resposta das duas outras, e principalmente da terceira, que, como ele diz, tinha um cunho particular e que só por vós seria compreendida. Ele a terá mais tarde. No momento, não posso responder. Seria inútil provocá-la, porquanto ele poderia estar certo de que a resposta não seria minha. Muito bem. Aqui nós temos algumas informações importantes aqui. Né? A primeira, eles já tinham tentado explorar essa questão das cartas naquela comunicação anterior lá, né? A seguida da de Montreal. E ele tinha dito que ele não tinha condição de responder, que ele não ia responder naquela hora. Nessa comunicação aqui, ele vai dizer ainda, enquanto o senhor Jobar escrevia aquela comunicação, um outro médium estava escrevendo a respeito de um outro espírito, dizendo que o senhor Jobar não podia dar essa explicação ali, não era permitido. Né? Ele diz lá, coisas que o senhor Jobar não pode dizer aqui. Então, eles passavam por um controle prévio. Então, os espíritos tinham ali, vários deles falavam isso, olha, eu não posso, não me é permitido dizer isso aqui, eu não posso trazer essa informação, eu não posso trazer essa descrição, porque vocês não estão preparados. Então, sempre havia esse controle, um processo hierárquico nas comunicações, em que era permitido ao espírito dizer somente as coisas dentro de um limite pré-estabelecido. Isso é bem interessante aqui, que os espíritos vão reforçando isso ao longo das comunicações. Vão perguntar aqui para ele a respeito daquelas afirmações de que ele havia morrido, e o espírito que estava respondendo aqui por esse médium vai dizer ali que se eles tivessem prestado um pouco mais de atenção, eles tinham descoberto a intrugice. Né? E ele vai colocar isso como uma justificativa aqui, de que os espíritos com esses nomes que eles se colocaram ali, né, Voltaire, Lacroix, Franklin, não iam ficar ali dando informações a respeito de coisas pontuais. Eles têm coisas mais importantes para se ocupar. Então, é a primeira colocação dele ali. E que a gente tem que tomar cuidado, o Espírito vem advertir aqui, com as comunicações espontâneas com essa finalidade. Né? Então, a espiritualidade não está aqui para satisfazer a nossa curiosidade, nem para ficar dando esse tipo de informação. Então, que a gente devia desconfiar, segundo o Espírito aqui, da quase totalidade dessas informações.
Então, para esse controle aqui, ele já dá duas orientações. Né? A primeira é, veio uma comunicação espontânea trazendo um fato desse, já desconfia até o final. Segundo, se está colocando uma identidade de alguém que foi importante, né, de alguém que já está num outro patamar, é um espírito que pode se considerar que é um espírito sério pelo trabalho realizado, seja encarnado ou desencarnado, ele também não vai se prestar a isso. Então, basta você cuidar desses pequenos detalhes do controle para que você possa não ser levado por esse tipo de espírito aqui. Né? Então, ali, um estudo prévio, completo e atento da ciência espírita já daria as condições para não aceitar esse tipo de mistificações. Né? E ele fecha aqui com uma nova tentativa de extrair dele a questão das cartas, do conteúdo das cartas, ao que ele volta a dizer que ele não tem condição, que lá na frente, talvez, se fosse permitido, ele traria esta informação aqui. Vamos aproveitar que faltam 3 minutos aqui e ler somente a última comunicação do senhor Jobá, só para a gente ver aqui esse último trecho, e aí para a semana que vem a gente poder partir para outra linha de comunicações. Vamos lá. Médium, senhorita Estefânia, no dia do meu aniversário, 21 de fevereiro de 1862. Não foi em 62 seu aniversário, Não, você nasceu, mas tudo bem. Foi só um dia. Pelo menos dessa vez não, né? Dessa vez não. Quando foi aberta a subscrição pela sociedade em favor dos operários de Lyon, um sócio lançou 50 francos, dos quais 25 por sua conta e 25 em nome do senhor Jobá. A propósito, este último deu a seguinte comunicação. Ainda uma vez vou responder, meu caro Kardec. Estou sensibilizado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos levou à oferta que eu teria feito, se ainda vivesse no vosso mundo. Naquele onde agora estou, não há necessidade de moeda. Assim, foi preciso tirá-la da bolsa da amizade para dar provas materiais de que eu estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores que ardentemente cultivais a vinha do Senhor. Quanto deveis crer que a caridade não é uma palavra vã, pois que pequenos e grandes vos demonstraram simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Possa Deus aí vos manter e possais vós ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Jobá. Ok. Aí ele vai fechando aqui esse conjunto de comunicações do senhor Jobá aqui. Depois talvez nós vamos ter outras mais para frente, mas essa que Kardec compilou e trouxe aqui de uma vez só, ela se encerra com essa comunicação que foi feita lá em Lyon, né, na viagem espírita, quando Kardec visitou a cidade de Lyon, e ele foi falar com os operários lá. Então é interessante que ele estava lá no meio da reunião, o cidadão tirou 50 francos e falou, 25 é meu, 25 é do senhor Jobá. E aí ele se comunica ali falando que ele ficou lisonjeado, que ele ficou sensibilizado, né, e reconhecido pelo fato de ter sido lembrado ali. E aí ele exalta mais uma vez, né, a questão da caridade, da amizade entre as pessoas, de auxiliar, a necessidade de auxiliar aqueles indivíduos ali que estavam sofrendo naquele momento em Lyon. Né, e ele fecha ali falando que estás na grande via humanitária do progresso. Então aqui ele já se mostra um pouco menos afoito, né, um pouco mais centrado, e achei bacana essa situação, né, que provavelmente aquele que fez aquela menção dos 50 francos ali estava percebendo a presença dele, se lembrou dele de alguma maneira, estava sentindo aquela conexão e fez essa homenagem para ele, e que ele se mostrou aqui sensibilizado e reconhecido. E isso demonstra também, como a gente falou, se a nossa curiosidade, se a evocação, ela tem esse potencial de tirar um pouco o espírito da tranquilidade dos afazeres dele, o reconhecimento e esse envio de vibrações positivas tem, ao contrário, a capacidade de sensibilizar e de auxiliar os espíritos na erraticidade. Ok? Comentários?
Não? Então fechamos aqui com o senhor Jobar. Semana que vem a gente vai para abril de 62, Jihad Kodenberg. Né? Então, se a Soraya quiser treinar o nome, Jihad Kodenberg, você que está preocupado em falar corretamente. Eu não sei se eu estou falando não, mas vamos adotar esse aí. Vou treinar, pode deixar. Isso. Tá certo? Pessoal, até quarta-feira, então. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado.